Sejam todos muito bem-vindos à discussão desta semana do Vem e Segue-me, onde abordaremos o livro de Deuteronômio. Eu sou o Gustavo Pedrosa e você é meu convidado para que nós possamos aqui juntos discutir essas verdades eternas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Deuteronômio engloba os 3 sermões finais de Moisés no Monte Nebo. O termo Deuteronômio vem da Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, e significa segunda lei, Deuteros nômio, ou a segunda vez que a lei foi dada. Isso pode ser visto em Deuteronômio 17, 18 a 19. Embora a segunda vez que a lei foi dada também fosse para o povo, o principal motivo era que o futuro rei estivesse plenamente ciente dela quando assumisse o trono. É um dos 3 livros mais citados do Velho Testamento. Em ordem, eles são Isaías, Salmos e Deuteronômio. Aproximadamente cerca de 80 vezes é mencionado no Novo Testamento. Então, devemos nos aprofundar neste livro porque contém escritos sagrados e importantes e relevantes para a nossa vida hoje. É o livro mais citado do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e geralmente usado para lidar com aquelas situações mais difíceis, aquelas armadilhas onde estão tentando apanhar a Cristo. No templo, por exemplo, na tentação de Satanás, quando ele cita Mateus 4, do 1 ao 11. As 3 vezes que o Salvador refuta Satanás, usa escrituras contidas em Deuteronômio. Deuteronômio é tão popular no Novo Testamento porque se desfaz de todo material esotérico que geralmente pertencia aos sacerdotes. A lei, então, é recontada para o rei e para o povo, se tornando a Torá do homem comum. O povo podia entender, porque estava livre daquela tecnicidade que encontramos em Êxodo e em Levítico. Era um livro mais simples e que caía mais nas graças do povo. Não é só uma segunda vez que a lei é dada, é uma versão final, polida e melhorada, vamos dizer assim, para uma nova audiência, feita por um Moisés mais experiente, pelos 40 anos como profeta, como podemos aí conferir em Deuteronômio, capítulo 31, versículos 9 a 11. Nós temos uma profecia messiânica citada em todas as obras padrão que se encontra em Deuteronômio 18, 15, e diz o seguinte: Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Ela é citada por Moisés, Pedro, Estevão, Nefe, Jesus Cristo, Moroni e Joseph Smith. Em terceiro Nefe, capítulo 20, versículo 23, o Senhor declara o cumprimento desta profecia. O primeiro sermão de Moisés está nos capítulos 1 a 4 de Deuteronômio. O Senhor deixa claro que lutou por Israel, que ele era o comandante. Isso nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito. O Senhor é aquele que deu a terra prometida não só para Israel, mas para vários povos. Vemos no versículo, por exemplo, 8 e 10
do capítulo 1: Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. Sobre esses vários povos, nós podemos ainda encontrar referência em Deuteronômio 2, 9. Então o Senhor me disse: Não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. O Senhor conta como ele remove um povo, às vezes pela total destruição, para dar espaço para o povo do convênio, como vemos em Deuteronômio 4. Mostra como a propriedade da terra concedida pelo Senhor era condicional. Já há menções à dispersão e coligação de Israel, no versículo 26 de Deuteronômio 4. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para a possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E aí, nós podemos ver que no versículo 33, todo o povo ouviu a voz de Jeová. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste e ficou vivo? Primeiro Nefe 17, do 34 ao 35, nós vamos ver quais eram as condições para a posse desta terra. Primeiro Nefe 17, 34 a 35. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles tivessem sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. O segundo sermão de Moisés está nos capítulos 5 a 26. A primeira parte desse segundo sermão se encontra de 5 a 11. A primeira parte ela vai lidar com generalidades do convênio. E a segunda parte deste segundo sermão se encontra do capítulo 12 ao 26, que vai tratar das especificidades deste convênio. Moisés, então, começa recapitulando os 10 mandamentos. Os judeus ortodoxos recitam Deuteronômio 6, 4 a 9 até os dias de hoje. É chamada de Shema, que é a ordem de ouvir. A razão para isso está nos versículos 2 e 3 de Deuteronômio 6, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Os filactérios, então, eles vêm desta ordem aí no versículo 8: também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Os filactérios eram pequenas caixinhas que eram colocadas, amarradas em tiras de couro, tanto na fronte quanto no braço do lado esquerdo, na mão, tá? Em lembrança dessa ordem do Senhor. A mezuzá também vem desta ordem no versículo 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É uma caixinha que eles colocam na entrada, na porta da entrada da casa.
O Salvador cita o versículo 5 do capítulo 6 de Deuteronômio: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças, quando é desafiado sobre qual é o grande mandamento da lei. Moisés, ele exalta as qualidades da terra prometida que estão prestes a entrar em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 a 8, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. No Deuteronômio, capítulo 10, versículos 12 e 13, nós lemos o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? A única coisa que o Senhor nos pede, em troca das muitas bênçãos que Ele nos proporciona, é justamente isso: que temas ao Senhor teu Deus, que andes em seus caminhos, que o ames, que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, que guardes os estatutos que Ele ordena, e assim nós podemos receber todas as bênçãos. Se a primeira parte do sermão começa com os 10 mandamentos e a ênfase no único Deus, na segunda parte se define então o único lugar de adoração, que é o tabernáculo. Isso está em Deuteronômio 12. No capítulo 13, o Senhor os adverte sobre as distrações, os falsos lugares de adoração, os falsos profetas, adivinhadores, as cidades idólatras. Sobre os profetas verdadeiros e falsos, ele contrasta os dois. Moisés dá instruções bem específicas. No capítulo 13, versículos 1 a 4, e no capítulo 18, dos versículos 15 a 22. O teste para o profeta é ver se ele te dirá para seguir a Jeová. Se ele introduzir outros deuses, não deve ser seguido. Nas redes sociais de hoje, o termo usado é justamente este: seguir, follow. Quanta distração temos à nossa disposição hoje para seguir, e quantos falsos profetas introduzindo outros deuses para seguirmos. Porque Deus deseja que sejam puros, separados, santos. Ele dá ordens, como aí a do versículo 15 e 16 de Deuteronômio 13. Certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais se edificará. Não é porque o Senhor se deleita no massacre, mas o Senhor se deleitava na pureza de seu povo, na pureza deles, na nossa pureza. Então ele não permitia miscigenação, mistura nenhuma. No capítulo 14, dois princípios são enfatizados: a palavra de sabedoria e o dízimo. Esses princípios eram para manter o povo sagrado, o povo santo, o povo separado. Uma coisa que fazemos múltiplas vezes ao dia é comer. Quando temos uma lei que nos permite ou proíbe de comermos certas coisas, nos comprometemos novamente com o Senhor em cada refeição. Então, em cada vez que se iria comer, tinha que se ter o Senhor em mente. Era um novo compromisso com o Senhor. Capítulo 15 fala do ano da remissão, provê instruções para cuidar do pobre.
Era o sistema de bem-estar antigo. Você não colhia e dava para o pobre, mas aquele respigar era feito pelo próprio necessitado. Vemos esse princípio ser empregado na história de Ruth. Deuteronômio 16 fala dos festivais a serem respeitados. Era o calendário religioso de Israel. A Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Nós, santos dos últimos dias, temos as conferências gerais, coincidindo com a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. No versículo 16 de Deuteronômio 16, 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Nós não devemos ir ao Senhor de mãos abanando, mas nós devemos trazer as nossas ofertas ao Senhor, coração quebrantado e espírito contrito. Deuteronômio 17 apresenta razões para que se estude a lei do Senhor e o papel dos levitas e do sacerdote. Nesse capítulo, Moisés profetiza sobre o desejo do povo em ter um rei. Vejam aí no versículo 14 de Deuteronômio 17. Quando entrares na terra que te dar o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Se queremos ser reis no reino de Deus, a preparação temporal requerida é a leitura das Escrituras, assim como o Senhor cobrou do futuro rei de Israel, nos versículos 19 e 20, e o terá consigo, falando sobre o livro da lei. E nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para cumpri-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, nós lemos o seguinte: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Na Bíblia de King James ou do Rei Jaime, a palavra profeta foi escrita com um P maiúsculo, porque os editores sabiam do cumprimento em Cristo. Mas em hebraico não há essas letras maiúsculas. Pedro, ele também atesta o cumprimento em Cristo, em Atos, capítulo 3, versículos 20 a 22. Em 3 Nef 20, versículo 23, o próprio Salvador atesta que ele é o cumprimento desta profecia. Deuteronômio 19, 15 pode ser associado ao Deuteronômio 17, 6. E lemos o seguinte em Deuteronômio 19, 15: Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. A lei divina das testemunhas também é citada no Novo Testamento, em Mateus 18, 16. Deuteronômio 21, versículos 18 a 21. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar,
E dirão aos anciãos da cidade: Esse nosso filho é rebelde e obstinado. Não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. E tirarás o mal do meio de ti. E todo o Israel ouvirá e temerá. Não é aquele filho desobediente que dá um safanão no irmão de que se trata essa escritura, tá bom? É aquele filho que é rebelde à voz do Senhor. Do capítulo 22 ao 25 são mais leis dadas aos filhos de Israel. No capítulo 26, o Senhor pede que façam certas coisas como testemunho externo de seu comprometimento interno de ter entrado em convênio com o Senhor. O terceiro sermão de Moisés no Monte Nebo está nos capítulos 27 ao 30. É o período de instrução final de Moisés. O capítulo 28 parece ser o ponto alto deste sermão, deste terceiro sermão. No capítulo 28, 14 dos versículos são bênçãos. 54 dos versículos são maldições. Vocês podem fazer esse exercício comparando, por exemplo, Deuteronômio 28, 9 a 10, com Deuteronômio 28, 37. Podem comparar também Deuteronômio 28, do 1 ao 6, com Deuteronômio 28, do 15 ao 28. Em Deuteronômio 33, Moisés abençoa as tribos da mesma forma que Israel havia feito. Ele passa muitas bênçãos a Levi, mas passa mais ainda para José. Confiram do versículo 13 ao 17 de Deuteronômio 33. Os santos dos últimos dias devem estudar bem estes versículos. E lemos o seguinte: E de José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com os mais excelentes frutos do sol, e com as mais excelentes produções das luas, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. Eu vou deixar também na descrição o link para a resposta da pergunta por que, sob a pia batismal dos nossos templos, há esses 12 touros, esses 12 bois selvagens com os chifres apontando para fora. A morte de Moisés está registrada em Deuteronômio 34, nos versículos 5 a 7. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. De fato, ele nunca foi enterrado, pois foi transladado para que pudesse conferir as chaves para os apóstolos no Monte da Transfiguração.